Olá, estamos de volta à nossa aula, ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Aula que deveria ter sido no domingo, mas confesso a vocês que acabei esquecendo. O domingo começou com notícias pesadas, por exemplo, 2 ataques sobre a Zona Verde, a área verde de Bagdá, onde fica a embaixada americana. Bem, é claro que eu fiquei o dia inteiro praticamente em função dessas notícias, para ver se haveria um desdobramento ainda no domingo, e simplesmente acabei esquecendo da aula de filosofia. E ontem, por também uma série de fatores, uma série de problemas na geopolítica, acabei não tendo condições de fazer a aula. Enfim, mas estamos de volta. Hoje estamos aqui para retomar o nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje excepcionalmente aberta. Se você ainda não é inscrito no curso, inscreva-se. Torne-se membro do canal por R$ 7,99 e você faz o curso inteiro de filosofia. Nós estamos só começando. Essa, se não me engano, é a 8ª aula, Introdução à Filosofia. Não é um curso para experts, para gênios da filosofia, como já disse. É para leigos, para quem tem curiosidade e quer se aproximar, se tornar um pouco mais íntimo desse negócio chamado filosofia. Bem, o curso não começou pelas filosofias propriamente. Nós estamos falando, em primeiro lugar, dos métodos mais tradicionais, os mais famosos usados na filosofia. Métodos aplicados na filosofia, como se fossem regras para pensar. A filosofia é feita, então, podemos imaginar que a filosofia é o desenvolvimento do pensamento baseado em regras. Não penso que estaria muito fora da realidade essa afirmação. Seja como for, existem regras. Na filosofia de Sócrates, que não deixou nada escrito, havia um método. Na filosofia de Platão, discípulo de Sócrates, havia um método. Na filosofia de Aristóteles, discípulo de Platão, havia outro método. E durante toda a escolástica também usou-se um método muito próprio, muito parecido ao método de Aristóteles. Nós falamos um pouco do método de Sócrates, a maiêutica, falamos um pouco sobre o método de Platão, a dialética, e falamos um pouco sobre o método de Aristóteles, a lógica. Bem, deveríamos, para seguir a linha cronológica, falar hoje sobre o método da escolástica, da escola, da filosofia escolástica. Mas não vamos falar sobre o método da escolástica agora, porque ele, na verdade, é um acréscimo ao método aristotélico, mas continua dentro, basicamente, da mesma estrutura. Então vamos dar um salto, vamos saltar para a modernidade, vamos saltar para o método da modernidade, um método desenvolvido pelo filósofo francês René Descartes, filósofo do século XVII. Bem, para falar sobre o método de Descartes é preciso lembrar, sim, um pouquinho os 2 métodos que falamos anteriormente, o método de Sócrates, a maiêutica, e o método de Platão, a dialética. Ambos os métodos eram, digamos, métodos da intuição a posteriori, se é que podemos dizer assim. Por exemplo, o método de Platão supervalorizava a intuição da ideia, e depois o desenvolvimento do método era a explicação dessa intuição da ideia. Bem, para quem está chegando agora, intuição em filosofia significa uma percepção imediata de alguma coisa. Eu, ao olhar para esse microfone, por exemplo, estou tendo uma intuição sensível, a partir da visão deste
objeto. Intuição é sempre uma percepção imediata de alguma coisa. Aqui eu tenho um mouse, portanto tenho uma percepção imediata de um mouse. Mas a percepção pode se dar também internamente, um olhar do espírito. Eu posso ter a percepção de um triângulo, sem que esse triângulo esteja exatamente na minha frente, de modo material. Bem, para Platão existia também a intuição das ideias, que nós falamos, se não me engano, na antepenúltima aula. Bem, e todo o conhecimento, então, derivava dessa intuição na medida em que se poderia desenvolver um discurso sobre ela, para explicá-la. Daí vem o sentido do método chamado dialética. O sujeito tem a intuição de uma ideia e passa a explicar essa ideia. Essa explicação terá a contraposição de novas explicações, até que se vá depurando aquilo que se intuiu, até chegar ao mais próximo de uma intuição. Assim, por exemplo, Platão desenvolveu um discurso em que o reino das ideias, vamos dizer assim, o mundo das ideias, é composto por entes puramente essenciais, por formas essenciais, formas que não estão no tempo, não estão no espaço e são perfeitas. E disso depende de uma participação nas ideias, depende todo o nosso conhecimento. Vou dar um exemplo bem tosco, mas dá para entender um pouco o que Platão queria dizer. A primeira cadeira, certamente, foi a resposta à intuição de uma cadeira. A ideia cadeira, a participação da razão na ideia cadeira, permitiu que um homem, determinado sujeito humano, construísse a primeira cadeira. Bem, a primeira cadeira construída pela mão humana, certamente, estava muito longe da ideia cadeira. Primeiro, porque a cadeira construída pela mão humana está no tempo, no espaço e sujeita a transformações. Já a ideia cadeira é perfeita porque não se transforma jamais. Bem, isso é só um exemplo tosco, como disse. Mas quer dizer que o método de Platão, ele trabalha com a discussão da ideia. E, portanto, isso quer dizer que antes da discussão vem a ideia propriamente. E toda a discussão que levará ao conhecimento das ideias são a posteriori. Portanto, o método platônico se preocupa basicamente com isso. Como explicar a ideia. Ou seja, um método a posteriori. Uma vez tido a ideia, passa-se o resto da vida tentando explicar a ideia. Em Aristóteles segue, o método aristotélico segue basicamente a mesma estrutura. A lógica não é feita para discutir a anterioridade da ideia, mas tudo o que se dirá depois através das percepções das ideias. Bem, acontece que na escolástica, vou fazer um parênteses, a escolástica segue o mesmo padrão. Discute-se muito a validade das percepções das ideias, portanto, sempre discussões a posteriori à experiência do sujeito, a experiência que o sujeito faz das ideias. É a mesma estrutura. Só que num determinado momento histórico surge um sujeito, um francês chamado René Descartes, que faz uma transformação, faz algo diferente na história do método filosófico. Descartes criará um método, desenvolverá um método que não se preocupa tanto com o a posteriori. Um método, vamos dizer, revolucionário na filosofia. Uma coisa realmente nova. Um método que se preocupa antes em saber como temos ideias. Um método que se preocupa antes com o adquirir da ideia e não
como se preocupavam os antigos, em discutir a ideia depois de tê-la. Não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos assim. Platão, Aristóteles, os escolásticos, enfim, se preocupavam em saber, em adquirir conhecimento depois de ter a ideia, depois da intuição das ideias. Descartes muda essa história, ele não quer mais se preocupar tanto em adquirir conhecimento depois de ter as ideias. Aliás, ele deixa isso de lado. A preocupação de Descartes é descobrir antes a possibilidade de ter as ideias, como encontrar, como ter ideias. Ele não está preocupado com a ideia A, B, C ou D, mas está preocupado em como ter as ideias. É claro que é, portanto, já uma atitude a priori, não é mais um método baseado nas coisas que vêm depois das ideias. Pode-se dizer um método a priorístico. Como ter ideias? Claro, procurando as ideias, evidente. Só que no método cartesiano acontece algo diferente. Como ele ainda não está preocupado com a ideia, mas em duvidar da ideia, surge aí a primeira questão do método, a dúvida. Bem, sobre Descartes, sobre o método cartesiano, certamente nós teremos que fazer outra aula a respeito, não dá para esgotar o assunto numa única aula. Mas a rigor seria basicamente isso. Descobrir como desmontar certas intuições confusas para, nesse desmonte, chegar em algo que seja claro, uma intuição que seja clara, não confusa, melhor dizendo. Já não seria, portanto, uma ideia inteira aquilo que advém do método cartesiano, porque o método cartesiano se preocupa não com a ideia propriamente, mas com uma percepção, com uma intuição clara e distinta. Nem que para isso seja preciso desmontar as percepções, elas próprias. Como, por exemplo, se nós tivermos a ideia de Sol, pode ser que essa ideia seja confusa. Seja confusa porque não sabemos exatamente qual é o tamanho do Sol, seja confusa porque pode ser que o Sol seja muito quente, mais do que possamos imaginar, confusa porque não sabemos exatamente a cor do Sol. Enfim, quando temos uma percepção, pode ser que essa percepção nos chegue de maneira muito confusa, apesar de acharmos que ali existe uma ideia clara e distinta. Bem, o que Descartes quer é desmontar essas percepções para saber o que há de claro na percepção, de claro e distinto. Bem, desmontar a percepção do Sol é fácil. É só tirarmos a cor, deixarmos de lado a temperatura que imaginamos tenha o Sol, enfim, deixarmos muitas coisas de lado, até que fique algo que não pode ser desmontado. O que a rigor não poderia ser desmontado na percepção do Sol é que ele se nos apresenta como um círculo. Eu não sei se a cor do Sol é daquele modo, eu não sei se a temperatura do Sol é como eu imagino, eu não sei se o Sol é grande ou é pequeno, mas eu sei que ele é circular. Quando eu fiz esse desmonte, eu cheguei numa intuição clara e distinta. Eu posso tirar tudo que é confuso e o que sobrar dessa percepção é claro e distinto. Portanto, ali está uma ideia. Quando Descartes tira tudo do Sol, ele fica com um círculo. Portanto, não há como negar para o espírito que o círculo é uma ideia clara e distinta. Esse é só um dos aspectos do método. Mas existem mais, por isso que eu disse, nós temos que fazer várias aulas. Mas o que é e por que surge o método cartesiano? Bem, precisamos lembrar o seguinte: René Descartes, ele está, digamos, historicamente falando,
ele está numa encruzilhada. Encruzilhada, falando em termos históricos. A encruzilhada é que a ciência aristotélica acabou provando-se errada por muitos aspectos. Um dos exemplos é que, para Aristóteles, a Terra era plana. Portanto, os medievais acreditavam que, num determinado momento, a Terra acabava e era possível ver o abismo, a crise entre a Terra e aquilo que não era a Terra, ou seja, o fim do mundo. Só que no tempo de Descartes, um pouco antes, acontece algo surpreendente, que muda a visão aristotélica, a visão geográfica de Aristóteles, ou melhor, que muda um pouco a ciência aristotélica. Os navegadores começam a descobrir que a Terra não é uma bolacha que termina num determinado ponto, como queria Aristóteles. Pelo menos foi isso que supuseram os navegadores do passado. Para muitos, partia-se de um ponto em linha reta e acabava chegando no mesmo ponto, porque, no final das contas, tudo o que foi feito foi um giro sobre a Terra. Logo, a Terra era uma bola. Isso colocou em xeque a teoria de Aristóteles. Mas não só a teoria da Terra de Aristóteles, como do cosmos também. Porque com as descobertas da modernidade, soube-se que a Terra não era, ou melhor, imaginaram os astrônomos que a Terra não era o centro do universo. Era um entre vários planetas e nem de longe o maior e mais importante deles. Para Aristóteles, a Terra era o centro do universo e os astros localizavam-se em círculos concêntricos, como uma cebola, uma espécie de cebola. Galileu, Kepler, Copérnico descobriram coisas bastante diferentes que colocaram em xeque também a astronomia aristotélica. Mas algo também contribuiu para isso que não tinha muito a ver com Aristóteles, mas sim com certos pressupostos da Igreja Católica, que por muito tempo, durante toda a Idade Média, teve, digamos, a hegemonia sobre a cultura e a fé. Quando Martinho Lutero cria o protestantismo e duas religiões que antes eram uma passam a brigar, isso também coloca no homem moderno a dúvida de onde estava a verdade. A verdade que era anunciada pela Igreja como única e infalível através das declarações papais, passa a ser questionada. E surge também daí uma espécie de relativismo cultural, relativismo moral, inclusive. E todo esse conjunto de decepções e dúvidas faz com que o filósofo René Descartes, quando começa a filosofar, preocupe-se exatamente com isso. Fazer uma filosofia que, ao mesmo tempo, tenha uma ligação direta com a técnica, daí vem o termo tecnologia, porque filosofia é comparada à ciência. E a técnica, nós sabemos, é comparada às ciências aplicadas, ou então a atividade humana propriamente sobre materiais, sobre as coisas. Descartes preocupou-se, por conta de todo esse contexto em que ele vivia, criar uma filosofia que fosse tecnológica, e para ser tecnológica tinha que estar de acordo, a ciência e a técnica tinham que estar de acordo. Uma filosofia prática, não só uma filosofia especulativa, como uma filosofia prática. Por que Descartes queria, afinal, uma filosofia prática? Para não dar margem à dúvida. Tudo que o pensamento pode produzir em termos especulativos, se for baseado num bom método, acabará coincidindo com a realidade. Pelo menos era o que pensava Descartes. Se eu tenho um bom método
para guiar a minha razão, para bem guiar a minha razão, tudo que a razão produzir estará de acordo com a realidade. Descartes se preocupou com isso porque não queria que a sua filosofia mais tarde acabasse sofrendo as críticas que a filosofia aristotélica sofreu por conta das descobertas da modernidade. É aí que surge o método. Quer dizer, não é exatamente aí, porque a filosofia de Descartes, ela chega num apogeu com as meditações metafísicas, mas em 1637, Descartes lança um texto, publica um texto de forma anônima, inclusive, falando sobre um método, o discurso do método para bem guiar a razão e assim por diante, é um nome longo. Bem, esse discurso do método servia de introdução a outros 3 textos em que ele tratava da dióptrica, dos meteoros e da astronomia. Descartes fez 3 textos falando basicamente disso, de meteoros, um texto falando sobre os meteoros, outro sobre a dióptrica e outro sobre a astronomia, e aquele texto lançado de forma anônima para Descartes servia como uma espécie de introdução. Ele ali apresentava, ou melhor, ele discutia princípios do seu método para depois serem aplicados à leitura daqueles textos. Mas o método propriamente, esses textos lançados em 1637, ou melhor, o método especificamente, teve vida própria. Passou a ser aquele texto de Descartes que servia de introdução para a discussão da dióptrica, dos meteoros e da geometria, passou a ter vida própria. Ali, os pesquisadores, os estudiosos, os amigos de Descartes, perceberam que não estava apenas escrita a história da vida, da alma, do espírito de Descartes, mas a forma que ele encontrou para fazer uma filosofia que coincidisse com a realidade. E é isso mais ou menos que nós vamos ver um pouquinho hoje. E o resto, evidente, fica para a próxima aula. Bem, quando falamos que Descartes procura um método para chegar numa filosofia que coincida com a realidade, não estamos dizendo que os filósofos que antecederam Descartes não desejaram o mesmo, não quiseram o mesmo. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, Duns Scott, todos eles quiseram que a filosofia coincidisse com a realidade, porque a busca da verdade é o penetrar na própria realidade. Pois bem, mas acontece que por uma questão de método, já no tempo de Descartes, ou do tempo de Descartes em diante, não é mais possível considerar que todos os filósofos do passado são iguais a Descartes. Descartes realmente iniciou uma nova etapa da filosofia. Para entendermos um pouco isso, basta compararmos as origens da filosofia platônica e as origens do seu método, o método dialético. Nós falamos que a maior influência, talvez a maior influência de Platão, foi Sócrates, mas houve também outros que influenciaram e muito a Platão. Não só a Platão, influenciaram o pensamento grego de modo geral, no tempo de Sócrates, no tempo de Platão, no tempo de Aristóteles e assim por diante. 2 pensadores se destacam como, digamos, os pais da filosofia anterior ao método platônico. Parmênides, em primeiro lugar, e Heráclito. Parmênides e Heráclito estão na filosofia de Platão e o ajudaram a conceber o mundo transcendental. Bem, falando rapidamente, porque nós falaremos mais adiante, nós entraremos um pouco no pensamento de Parmênides, um pouco no pensamento de Heráclito, mas agora em rápidas pinceladas,
Só para termos uma ideia, vamos falar alguma coisa só para termos uma ideia de como Parmênides e Heráclito influenciaram Platão. Para Parmênides, o ser é. Essa é basicamente digamos, a essência da filosofia, do pensamento de Parmênides. O ser é e não pode não ser. O ser é pleno, ele não pode ser parte de alguma coisa, ele engloba tudo. E por englobar tudo, o ser não é movimento, não tem para onde se localizar. Porque se o ser engloba tudo, não existe espaço fora do ser. Ele não pode se deslocar de um ponto para outro. Bem, se o ser é tudo, se é a totalidade de todas as coisas e não tem movimento, nada se pode falar do ser. Portanto, o conhecimento supremo que se tem, ou do conceito maior que é o ser, não pode ser aplicado na realidade. Porque tudo que se pode falar do ser já não é propriamente o ser. Esse é uma das correntes que influenciaram o pensamento de Platão. Existe algo que é imutável, que é eterno, que é total, que é pleno e assim por diante. Mas não é encontrado nesse mundo. Não se pode falar nada do ser porque nada do ser é encontrado nesse mundo, já que nesse mundo nós temos percepções de coisas incompletas, de coisas confusas, de coisas que estão em transformação constante. Bem, daí entra outra corrente de pensamento que influencia em Platão. O pensamento do filósofo Heráclito. Para Heráclito, bem ao contrário de Parmênides, o ser, como dizia Parmênides dizia o ser é. E Heráclito já dizia outra coisa, completamente diferente. Ele dizia, o ser está em vias de ser. Ou seja, o ser é o devir. Uma frase famosa de Heráclito é que não se podia entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque tudo está em permanente transformação, em constante movimento. Eu, nesse minuto agora, nesse exato momento, não sou o mesmo de um minuto atrás. De algum modo eu já me transformei. O Sol não está no mesmo lugar agora, no mesmo lugar que esteve há um minuto atrás. E assim por diante. Todas as coisas estão em completo devir. Devir quer dizer vir a ser alguma coisa imutável. Só que isso nunca chega. Porque quando, por exemplo, a noite chega no seu ponto máximo, daquele momento ela já começa a se transformar em dia. E a mesma coisa acontece com o Sol. Quando chega a pino no seu ponto máximo, já começa a declinar, começa o entardecer. Nada se firma ou se estabelece plenamente neste mundo. Bem, essas duas correntes de pensamento chegaram a Platão e Platão precisava de algum modo conciliar as duas. Porque se afinal não é possível encontrar o ser neste mundo, porque aqui todas as coisas estão em vias de ser, muito menos ainda será possível encontrar a verdade. Mas acontece que em algum momento nós intuímos a verdade. Então, para Platão, isso quer dizer o seguinte, que existia sim um mundo da verdade, porém não poderia ser o mesmo em que nós habitamos. Daí vem a ideia do transcendente. A verdade existe, porém ela não está nesse mundo, ela está em outro mundo, chamado mundo das ideias. A verdade existe porque nós intuímos a verdade. Basta dizer que 2 mais 2 é 4, pronto, aí já está a intuição de uma verdade. Isso é verdadeiro. Mas a verdade, e essa verdade é imutável, essa verdade está além do tempo e do espaço. 2 mais 2 serão eternamente 4, ponto final. Não estão sujeitos à transformação no tempo. Daqui 500 anos pode ser que 2 mais 2 seja 4,5. Não, isso não é possível. Ao encontrarmos a verdade, nós encontramos um ente imutável. Só que neste mundo não existe nada imutável. Daí vem a influência de Heráclito. A conclusão óbvia que chegou Platão é que existem sim 2 mundos. Um da verdade,
um mundo pleno, e outro um mero espelho desse mundo, uma mera cópia, uma cópia mal feita do mundo da verdade, que seria esse mundo aqui que nós estamos, um mundo físico. Daí que toda a filosofia de Platão tem que partir desse, para ser compreendida, temos que partir desse princípio. Platão descobre o transcendente. A verdade é possível ser encontrada, porém não neste mundo. Ela não pertence a este mundo. A grande diferença de Aristóteles para Platão, a grande diferença de Descartes para Platão é que Descartes aceita todos os postulados sobre a verdade. A verdade existe sim, porém não está em outro mundo, não está no transcendente. A verdade está neste mundo, como se este mundo fosse, na verdade, dois mundos em um só. O mundo físico, o mundo da matéria, é o único mundo que existe. Porém, a verdade também está nele. O problema é que este mundo, tal como se nos apresenta, é caótico. As coisas do mundo nos parecem caóticas, nos são apresentadas de modo caótico, estão organizadas de modo caótico. E para encontrarmos a verdade, é preciso então que limpemos tudo que é caótico nesse mundo. Daí que vem o tal do método de Descartes. Lembra, eu falei agora há pouquinho que das percepções confusas nós podemos chegar a uma intuição clara e distinta. Só que para isso temos que tirar tudo que é duvidoso e confuso. O céu, o sol, por exemplo. O sol nos chega, é bonito, uma fotografia do sol descendo e os raios batendo no mar, é lindo, é maravilhoso, mas dentro do método cartesiano, tudo aquilo é muito confuso, porque parece que o Sol está perto da água, do mar, e não pode não estar. Parece que o Sol é ora vermelho, ora alaranjado, e pode não ser. Parece que o Sol é gigantesco, mas tem momentos em que o Sol parece pequenininho, então a ideia de grandeza também é confusa. Como que eu posso falar alguma coisa certa a respeito do Sol, se o Sol que aparece para os meus sentidos é cheio de confusão, cheio de caos? Eu preciso penetrar no caos, tirá-lo do caminho para ver o que fica, o que sobra. O que sobrar é intuição clara e distinta. Pois bem, o exemplo, vamos tirar, se a cor é duvidosa, vamos tirar a cor do Sol. Se o tamanho do Sol é duvidoso, vamos tirar o tamanho. Se a localização do Sol é duvidosa, porque ora ele parece estar num ponto do céu, ora em outro, vamos tirar o movimento do Sol. O que fica? Fica o círculo. Bem, o círculo, então, é aquela, digamos, intuição que nós chegamos depois de tirar tudo que é confuso do mundo, tudo que é caótico. E nós podemos fazer isso em relação a todas as coisas, segundo Descartes. Daí surge o seu método. E esse método tem o nome de análise, ou melhor, pode ser também um método analítico. Analisar é isso, entrar dentro do objeto da intuição e tirar, limpar dele toda a confusão, tudo que há de caótico para chegarmos numa intuição simples, numa intuição clara e distinta. Então vejam, nessa rápida introdução já nos dá uma ideia do método cartesiano. Ele não é igual ao método dialético, não é igual ao método aristotélico da lógica e também não é igual a disputácio, o método da escolástica, porque ele parte de um outro princípio, de uma outra estrutura. Ele não está preocupado em discutir a ideia. Ele está preocupado, antes de tudo, em saber como a ideia é possível. Ou melhor, ele está preocupado em limpar da ideia todas as ideias confusas para depois discuti-la. Bem, é claro que isso ainda pode parecer um pouco confuso, mas a rigor temos já, de modo simples,
três métodos para discutirmos. O método da maiêutica, que é o método de Sócrates, depois o método dialético, a dialética de Platão, depois a lógica de Aristóteles e agora chegamos no método da análise, o método analítico de Descartes. Na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais no método analítico de Descartes, que mudou a história da filosofia, porque para Descartes a realidade era acessível, porque a realidade não está em outro mundo, o real está aqui mesmo. O real não é transcendente como queria Platão. O real é, agora na filosofia de Descartes, imanente. Ele está aqui, neste mundo. Só que para penetrarmos nele, precisamos tirar tudo o que é caótico e confuso. Precisamos atravessar a barreira da confusão para chegar na verdade. Mas, seja como for, para Descartes, a verdade está aqui, neste único mundo que existe. Bem, hoje foi só uma pincelada. No domingo, se Deus quiser, nós voltamos falando um pouco mais de Descartes, do método cartesiano ou do método analítico de Descartes. Então, para lembrar, já temos 4 métodos para discutir. A maiêutica, a dialética, a lógica e agora a analítica. A análise. Até depois.